Histórias Contadas exibe hoje o depoimento de um dos redatores da Constituição brasileira, o ex-senador José Fogaça. A entrevista foi gravada em 2008, portanto, 20 anos após a promulgação da atual Carta Magna. Mas ela aborda temas de interesse da atualidade e não só relembra fatos importantes da nossa história, como revela a curiosa trajetória de um homem de múltiplas vocações, o professor, o compositor e político José Fogaça. Declaro promulgada. Todos queriam, de certa maneira, radicalizar em termos de democracia. Da democracia, da justiça social do Brasil. Nunca houvera uma constituinte que partisse do nada. Defender, cumprir a Constituição. Todos estes instrumentos, todos esses direitos sociais têm vigência imediata e aplicação imediata. Eu sou de uma família originária da cidade de São Francisco de Paula, que é uma cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre, na região da Serra, num dos pontos mais altos do Rio Grande do Sul. Portanto, é uma das cidades mais frias do Rio Grande do Sul. Esta região toda é chamada de região dos Campos de Cima da Serra. O meu pai, ao contrário, ele vem de uma família de militares originária do Rio de Janeiro. Mas a minha mãe, que nasceu em São Francisco de Paula, ela é filha de um pecuarista ela é filha de um pecuarista, não é? Mas este pecuarista, para gerar a minha mãe, casou com uma colona italiana, não é? Uma filha descendente de colonos italianos. O meu avô veio com 5 anos da Itália e se tornou aqui um músico. A minha avó conheceu aí o meu avô, desta região de produção de gado, casou-se com ele, e então a minha mãe, que é Alba Maria Paglioli Fogaça, nasceu nesta cidade de São Francisco de Paula. Então, desta mescla é que vem a minha origem. Meu pai é nascido na cidade de Rio Pardo e veio a conhecer a minha mãe na cidade de São Francisco de Paula, e eu acabei nascendo na cidade de Porto Alegre. Nascido, criado, educado, formado em Porto Alegre, né? O meu avô era um compositor e o chefe de uma orquestra que foi fundada em Caxias e depois refundada em São Francisco de Paula. Eu fiz música desde pequeno, desde criança, 12, 13 anos de idade, eu já compunha. Mas eu só aprendi a tocar um instrumento um pouco mais tarde, com 15, 16 anos. Eu estudei violão com um conhecidíssimo e apreciadíssimo músico que veio de Santa Catarina e se sediou aqui em Porto Alegre, chamado Ivaldo Roque. E no momento em que eu comecei a tocar, aprendi um pouco de harmonia, aí eu passei a usar um instrumento para compor. Nunca me tornei um grande instrumentista, nem um grande intérprete, mas aprendi a compor em cima de uma estrutura harmônica razoável. A primeira música que foi gravada é uma música chamada Vento Negro, foi gravada em 1974 pela Fafá de Belém, e em 75 foi gravada por um grupo local chamado Almôndegas. Um grupo esse do qual saíram os irmãos Cleiton e Cledir, que eram seus integrantes originais, né? A partir dessa gravação de 74, depois em 75, é que eu passei a ter uma relação no mundo musical mais profissionalizado, né? E através do Cleiton e do Cledir, nós fomos colocando músicas nos discos de vários intérpretes importantes da época, como o MPB4, como o Quarteto em Si, como a Olivia Raime, como Mercedes Sosa, como Pedro Aznar na Argentina, não é? Mas com a atividade política, tendo ido viver em Brasília,
eu fui esquecendo um pouco essa minha relação com o meio musical e também fui sendo esquecido, né? De qualquer maneira, foi um momento importante e marcante da minha vida, não é? E muito definidor, porque eu nunca deixei de compor, né? O tempo todo, desde então, sempre compus, continuo compondo até hoje. É o período dos festivais universitários, é o período da expressão de uma rebeldia cidadã, ainda no vigor, na presença do regime de exceção, do regime autoritário, não é? Do governo militar. E eu, como estudante da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, da PUC, estudante de Direito, não é? Participei de festivais, mas ao mesmo tempo, enquanto eu estudava Direito, eu era também professor de um cursinho pré-vestibular. Bem, como professor do curso pré-vestibular, eu era muitas vezes chamado para dar entrevistas a respeito do próprio vestibular, das provas de vestibular, da qualidade das provas, enfim, das tendências a cada ano, aquilo que os jornais e TVs, rádios fazem até hoje. Eu comecei fazendo isto e num determinado dia, eu estava dando uma entrevista num programa chamado Jornal do Almoço para a apresentadora Tânia Carvalho. Enquanto ela me entrevistava no programa, desceu o diretor de TV lá da sala de cortes, não é? Esperou terminar o programa e me fez um convite para apresentar diariamente um programa sobre questões de vestibular na televisão. E foi aí que começou uma atividade também de apresentador, de comunicador em rádio e televisão. Foi esse o trampolim para a política? Eu sempre fui um militante da política, mas a minha atividade política, ela era muito extrapartidária, não é? E um pouco ao contrário do que era de se esperar, era muito rebelde, não é? Tanto que em 1970 eu preguei o chamado voto nulo, fiz parte da campanha do voto nulo. Eu me recusava permanentemente a militar em partido político, a me filiar em partido político, até por volta ali de 74, quando então eu me filiei ao MDB a convite do senador Pedro Simon. Mas nós tivemos cenas muito interessantes, não é? Anteriores a esse dia da minha filiação, em que nós começamos discutindo à meia-noite e terminamos de discutir às 7 horas da manhã, na casa dele. Quando terminou a discussão pela manhã, eu fui direto para a sala de aula para dar aula e ele pegou um carro e foi fazer campanha no interior. Aí eu fui candidato a deputado estadual em 78 e aí fui eleito com a maior votação entre todos os candidatos a deputado estadual. Foi o candidato mais votado, quase com uma diferença fiz mais de 60 mil votos, o que era, em 1978, há 30 anos atrás, era uma grande votação, principalmente para deputado estadual. A minha geração não conheceu a liberdade do sexo antes do casamento, né? Como conhece hoje a nova geração. Não que não existisse o sexo antes do casamento, claro que existia, só que não existia sem culpa, não é? Como hoje existe. Então, essas mudanças, essa ruptura comportamental, talvez tenha sido a revolução mais importante realizada pela minha geração. Ela rompeu com esses padrões, não é? Rompeu com os condicionamentos, não é? E rompeu também com as estruturas de poder que nos amordaçavam naquele período. Então, aí está a origem, a matriz do comportamento rebelde, não é? Na necessidade de mudar as relações sociais, as relações de poder
na família, nas relações entre pais e filhos, nas relações intergeneracionais, não é? Nos padrões de comportamento e liberdade da mulher, não é? Fazia parte também das conquistas da nossa geração que a mulher tivesse o direito de escolher o seu destino, o seu caminho, sua vida, e não ser direcionada pelos pais. Como eu gostava muito de dar aula, eu fazia, vou deixar para mais tarde o concurso para juiz de direito. Mas o interessante, que agora eu me recordo, é que naquele período em que eu queria ser juiz de direito, ali entre 1969 e 1972, 73, nesse período, as mulheres não podiam entrar na carreira de juiz. Era vedado às mulheres a inscrição para o concurso à magistratura. Neguei ser candidato em 72, neguei ser candidato em 74, neguei ser candidato em 76, sempre tendo o convite do senador Pedro Simão para ser candidato ou a vereador ou a deputado, mas em 78 eu entendi que não podia mais negar e que era preciso participar da mudança, empurrar o país para frente na direção da democracia. E até eu me lembro que na conversa que eu tive na casa do Pedro Simão, ele me propôs o seguinte: não, Fogaça, tu faz o seguinte, concorre agora a deputado estadual, ajuda a nossa mobilização política, a gente vai conseguir mudar o país, fazer a Constituição, e depois tu pode voltar a dar aulas tranquilamente, volta para a tua vida a qual tu prezas tanto, né? Que eu dizia, puxa, eu não quero deixar essa minha vida de professor. E ele dizia, não tem problema, isso aí é só um mandato, depois tu volta para a tua vida normal e comum. Então isso faz quase 30 anos, né? Foi em 1978, faz exatamente 30 anos. E eu estou aqui, não voltei. Veja daqui a pouco como o compositor e militante do movimento contra a ditadura, que tinha tudo para ser um peixe fora d'água, constrói uma carreira na política partidária. Histórias Contadas volta já.